noite a todos, a todas. Agradecemos aos que estão comparecendo aqui presencialmente. Quero saudar os colegas vereadores, vereador Bispo Enio Bastos, vice-presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Alegrete, vereadora Fátima Marquesan, primeira secretária da mesa. Saudar o vereador João Batista Leivas Neto, vereador proponente desta audiência pública. Me permitam saudar aqui o amigo ex-vereador desta casa, Oswaldo Chibeac de Lima, o nosso recém-empossado secretário de Infraestrutura, Antônio Carlos Gomes, o Caco, secretário de Administração, Zeca Faraco, qual convido para passar a mesa e representar aqui o Poder Executivo. Saudar o Flávio e sua esposa, Faraco, Flávio, qual que convido diretor para passar a Flávio Escobar, é diretor da Agência dos Correios, aqui de Alegrete. Quero saudar aqui o amigo Cleomar Souza, servidor estadual aposentado, mas ativo na presença aqui nesta casa. Saudar o amigo, colega advogado Vladimir Tolfo, o Nico, que teve permissão hoje de adentrar nesta casa com uma veste descaracterizada. Me permitam saudar os assessores e assessoras, nosso diretor administrativo da Câmara, Sérgio Prates, as assessoras do gabinete da vereadora Fátima Marquesan, do gabinete da vereadora Firmina Soares, do gabinete do vereador João Leivas, na figura da Dabne. Saudar o amigo João, líder comunitário. Saudar o Paulo Cunha, ex-presidente da Liga Alegretense de Futebol Varziano. Saudar o Jocely Oviedo, presidente da Associação dos Moradores da Vila Piola e vice-presidente da UABA. Não sei se segue na presidência do Conselho Municipal de Habitação. Secretária Yara Caferati, da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social. Saudar os demais amigos da Estação Rodoviária, Georgina Teixeira da Cunha, Cássio Murilo, Renete ou Benete. Kratzig, o mesmo sobrenome do doutor Henrique Stanhort Kratzig, aqui de Alegrete, e do Ricardo Stanhort Kratzig. Agostinho Vidal dos Santos, a Tanise Lemos e Arto. Depois tem um amigo da JBL aqui que pela assinatura, é uma assinatura daqueles cheques de alto valor. Não estou identificando o nome, mas sinta-se saudado. Também o Rodrigo Torres. Depois o pessoal da Cunha Transporte, Autoelétrica. Cristiane Bertin Ponzi, massoterapeuta. Todos sintam-se saudados e agradecemos a presença. Eu quero convidar todos que, principalmente o pessoal da rodoviária, que for falar pela estação rodoviária, Por favor. Quem deu essa senhora e disse que eu não posso falar? Eu quero convidar o ex-vereador Oswaldo Chibeac, os secretários, o Flávio, alguém da rodoviária, se quiserem passar para cá, o Cleomar, todos que vão participar ativamente desta audiência pública, porque aqui é fácil acesso ao microfone. Caco. Pessoal da representação das empresas de ônibus, JBL, Cunha Transporte e Autoelétrica, que é o Paulo, né? Bom, esta audiência pública, como manda nosso regimento interno, é uma audiência pública que tem uma dinâmica da seguinte forma:
a gente coloca o ponto da audiência, o vereador proponente faz a primeira intervenção como vereador proponente e coloca, então, evidentemente, o objeto da audiência pública, e depois nós abrimos para a intervenção da representação da Estação Rodoviária de Alegrete. Não me recordo como é a pessoa jurídica. É a Estação Rodoviária de Alegrete? RGS Estações Rodoviárias Limitada. Caco, senta para cá, Caco. Pode sentar aqui na bancada do PT. Tu também, Oswaldo, está à disposição. Bom, e depois nós abrimos, claro, antes da intervenção da empresa RGS Estação Rodoviária Limitada, é aberto o espaço para o representante do Poder Executivo, os vereadores que desejarem se manifestar, e depois nós abrimos até 10 inscrições para quem está na assistência. Queremos saudar mais uma vez quem nos acompanha pela TV Câmara e se dispõe a ouvir todas as manifestações e também formar seu juízo, pode passar sua mensagem, né? Que depois, como a audiência toda é gravada, fica como documento também de manifestação. Eu passo a palavra, então, ao vereador João Leivas Neto, nosso vereador proponente desta audiência pública. Pode ser na tribuna. Obrigado, vereador Anilton, presidente desta importante comissão permanente da nossa Câmara Municipal, Comissão de Bem-Estar e Desenvolvimento Social. Nossa saudação aos representantes do Poder Executivo, vice-presidente da Câmara, Bispo Enio, saudação à colega vereadora Fátima Marquesan, especial saudação e agradecimento por terem vindo aqui, se deslocado aqui da representação da Estação Rodoviária de Alegrete, os demais secretários, Oswaldo Chibiac. Uma cordial saudação também ao Nico, que veio devidamente trajado com o manto tricolor. Parabéns, obrigado por venha mais vezes assim no nosso parlamento, amigo Nico. Mas, fora de brincadeira, o tom de brincadeira é só para descontrair. A gente que percorre as rodoviárias aqui do estado, e principalmente da nossa região da fronteira oeste, tem que destacar que a de Alegrete, ela acho que é uma das que está em melhores condições, se não a que tem melhores condições. E parabenizar, então, a equipe que gere aqui a rodoviária do nosso município. O que nós temos aqui de principais reivindicações aqui para o local em si da nossa rodoviária é no que diz respeito à questão de... E o que nos motivou também, né, a procurar a comissão para propor essa audiência pública, foi a alta demanda da população, nos procurando em relação ao próprio horário de funcionamento das 3 horas da manhã, em que as pessoas ficam sem o acesso ao prédio principal ali, e bem como ao banheiro, principalmente no horário do ônibus que faz a ligação até Florianópolis, que eu acho que é pela empresa JBL, e também quanto ao banheiro. Acho que quanto à questão da rodoviária em si, essa é a principal demanda que a gente recebe, e aqui como vereadores, acho que não sou o único, deve receber vários outros alegretenses, querendo que a gente avance nesse sentido, ver o que pode ser, o que é possível, numa intermediação aí, para que se chegue a um denominador e no melhor atendimento à nossa população. A queixa maior agora está se dando em relação, principalmente, eu não sei se há representante aqui da empresa que faz as linhas intermunicipais, foi na questão das supressões de linhas, que antes haviam mais linhas tanto para o interior, como o senhor mencionou agora há pouco em fala aqui, em espaço de fala nesta tribuna, mas também de interligações intramunicipais, como linhas que foram suprimidas, salvo o melhor juízo, Quaraí, São Borja, e a mudança de horário repentina que causou algum desgosto para a população, isso por parte da empresa da Planalto, posso dizer o nome da empresa? Vai vir, tá?
Maravilha. Que gerou essa alta demanda de procura dos munícipes, principalmente porque foi uma mudança abrupta, sem maiores informações para a nossa população, e mudou para as 10h30, o horário que era das 11h30, mas também há muita insatisfação, digamos assim, dos clientes com relação aos próprios veículos que são utilizados para transporte da nossa população até outros municípios, principalmente a linha Alegrete Porto Alegre. O pessoal tem reclamado que, inclusive, que itens de segurança não estão na melhor, digamos assim, na melhor adequação possível, como cintos que às vezes não engatam, bancos que estão quebrados, que não tenham reclino. Então, isso tudo gerou uma demanda nossa aqui no parlamento, através da procura dos cidadãos alegretenses. E daí a nossa fala inicial seria isso, e acho que é a principal motivação da nossa proposição desta audiência pública. Caro colega João Leivas Neto, consulto os colegas vereadores, se desejam fazer alguma intervenção. Então, passo a palavra ao representante do Poder Executivo, secretário de Administração, José Faraco. Boa noite. Boa noite, vereador Anilton. Boa noite, vereador Enio, Fátima, João. Boa noite, pessoal que está presente aqui, colegas. Esses problemas aí que o João vem relatando, nós já conversamos hoje pela manhã aqui com a representante, com a Georgina, né? E eu acho que de imediato, vereador Anilton, a gente pode passar para ver os pontos aí que a audiência quer esclarecimentos, passar de imediato para a empresa se manifestar, né? Acho que de imediato a gente podia já passar para a empresa fazer a sua manifestação, pontuar as dúvidas aí, que o vereador João apontou. Acho que de imediato já passamos para a empresa. Tá bem, obrigado, Zé. De fato, todos depois podem fazer uma intervenção complementar. Lembro para quem nos acompanha, principalmente pela TV Câmara, que se dá audiência pública, o vereador João Leivas requereu, porque isso é atribuição de vereador, tendo em vista que a estação rodoviária é um patrimônio público e ela é concedida para a empresa RGS Estações Rodoviárias Limitada, por isso então que vocês estão aqui, né? Porque a rodoviária é também um órgão público do município. Pois não, quem é que vai se pronunciar? A Georgina? Tanise? Não, sou eu, Georgina. Tanise é a nossa supervisora. Georgina Teixeira da Cunha. Pois não, Georgina. Bom, eu acho que quanto à questão dos horários, aí realmente não cabe a nós, porque nós somos uma empresa, né, que tem a concessão, mas nós vendemos as passagens, né, e recebemos então a ordem de serviço do DAER, onde as empresas pedem autorização. Também elas não podem fazer nenhuma modificação sem autorização do DAER, né? Então, quanto a isso, teria que solicitar às empresas, né, a resposta. Mas o que a gente pode, né, já adiantar é a questão da demanda de passageiros, né, que realmente, antes da pandemia já havia diminuído bastante, com a pandemia mais ainda, e o nosso setor foi um dos mais atingidos, né, então não retornou ainda. Quanto à questão do horário da rodoviária, a rodoviária ela fica aberta até a 1h20 da manhã, né, até o último ônibus da Planalto que sai, que vai a Santa Maria. O da JBL, até a gente conversou hoje à tarde com o Fernando, que é o representante da JBL, ele é um ônibus que ele não tem um horário correto, porque ele vem de Buenos Aires e ele muitas vezes atrasa. Então ele não tem um horário, ele pode chegar 1h, 1h30, pode chegar às 2, pode chegar às 3, foi essa noite que ele chegou, 13h30. Então para nós fica um pouco complicado nós mantermos um funcionário e manter toda uma estrutura aberta, às vezes para 1 ou 2 passageiros, e como o próprio Fernando disse, em algumas noites nenhum passageiro, né? Então, infelizmente é uma questão, eu digo assim, financeiro mesmo. A gente, né, hoje o prédio da rodoviária ele é todo com câmeras, né, ele é todo monitorado, tem alarme, e a gente, infelizmente, hoje não consegue manter um profissional, um guarda, né,
lá. Então, a gente realmente, a 1h20, o nosso funcionário fecha, e como o próprio Fernando, de repente, se puder depois também colocar, ele também não consegue manter um funcionário ali, o próprio motorista que dá o embarque e o desembarque dos passageiros. E, então, não sei se ajuda, né, o que eu estou colocando, mas até a gente teve algumas questões, mas a rodoviária está sem bancos, né, na parte externa, mas infelizmente, hoje, o entorno ali não nos permite manter, porque as pessoas, existem vários, né, moradores de rua que deitam, dormem nos bancos durante o dia, fazem suas necessidades ali, a gente não consegue manter. Hoje mesmo, 8 horas da manhã, a Brigada Militar estava lá para retirar essas pessoas, então realmente é uma coisa complicada para nós como empresa, né? Foi o que nós colocamos hoje para o secretário, né? E já tínhamos colocado também numa outra reunião com o pessoal da Câmara. Não sei se tem alguma outra. O Fernando da JBL. Exatamente, nós não temos um funcionário que fique lá, né? Então... A Dabne e a Marcele, eu quero aqui saudar a presença eu já havia saudado, eu acho, da secretária Yara Caferati, secretária de Promoção e Desenvolvimento Social, e da secretária Municipal de Saúde, Nigele Benevides. Seja bem-vinda, Nigele. Saudar aqui o vereador João Monteiro e sua assessoria. Aproveito, vereador João Monteiro, eu já havia colocado a palavra à disposição dos colegas vereadores, mas estamos no momento de intervenção da empresa. O Fernando já está entre nós, Georgina? Fernando? Pois não, Fernando. Dá para entregar o microfone para ele, porque a audiência pública é gravada, então tem que ser falada no microfone. Prazer aí, por gentileza. Referente à situação que a dona Georgina já colocou em pauta essa parte aí. Realmente, a estrutura, nós temos ônibus que vem de Buenos Aires, que ele chega aqui, então de 1h30, 2 horas, que nem ela falou, às vezes nem temos, às vezes, uma quantidade X de passageiro. Nessa época, pior ainda, né? Então, é essa reclamatória que os passageiros chegam ali, diz que a rodoviária está fechada, que nem a dona José diz que não temos condições. Às vezes é um passageiro, porque o nosso embarque quem dá é o nosso próprio motorista, que já chega ali, já coloca os passageiros para dentro e se vão direto ao seu destino apropriado. Então, a alternativa essa é a minha informação que eu posso dar à direção da própria rodoviária em si. Fernando, a palavra está à disposição. A Dabne e a Marcele. Paulo Cunha, o primeiro inscrito, podem se inscrever, os demais que desejarem, até 10 inscrições. A primeira inscrição, Paulo Cunha, a segunda, o ex-vereador Oswaldo Chibiac, pode anotar aí, Marcele. Paulo Cunha. Presidente, desculpa. Assim, eu passo ali 6 e pouco para ir no posto, e geralmente, ou quase todos os dias, tem pessoas dormindo ali. Acho que a assistência social tem que dar uma olhadinha, porque todos os dias tem pessoas dormindo ali, né, fora rodoviária. Esse é um ponto. Segundo, por que eu coloquei aí a questão da autoelétrica? Eu sou sócio de uma autoelétrica aqui em Alegrete, né? E a questão da gente, como a gente compra peça fora da Alegrete, a questão de chegar, vem ônibus, e às vezes vai para Uruguaiana, para outras cidades, porque num horário da madrugada a rodoviária está fechada, e eu acho que isso aí não é só questão de pessoas pegar ônibus. As empresas de autopeças em Alegrete, que precisam de peças para reposição, né, as lojas de autopeças, a questão de ônibus que às vezes vem, tipo o ônibus que vem de Santa Rosa, da Ouro Prata, ele vai a Uruguaiana e às vezes não fica aqui, eu acho, porque a gente compra coisa de Giruá, passa, vai a Uruguaiana e depois vem, eu não sei se, talvez eu esteja falando errado, mas que passam para nós e às vezes a gente compra coisa de Santa Maria também, não sei se vem pela Planalto ou não, mas às vezes a rodoviária está fechada de madrugada, aí às 6 horas da manhã, seja um arranque de um trator ou alguma coisa que a gente precisa, e não está aberto ali, ou quando passam para nós, não chegou, vai para todo lugar. Então, assim, essa questão da questão até da própria questão de logística falam muitas vezes em agronegócio, coisa, mas a gente precisa que, pelo menos a questão de peças para
Se tu estragar o arranque de uma Toyota, hoje em dia tu tem que pegar em Santa Maria, porque aqui em Alegrete não tem autorizado. Então, eu acho que esse lado aí, vereador Nilton, também tem que se ver, né? Existem várias lojas de autopeças em Alegrete, várias oficinas que compram direto e às vezes, dependendo do horário que o ônibus chegar, eu acho que as peças não ficam aqui em Alegrete, vão para outra cidade e depois vêm. Pessoal, vamos combinar o seguinte, Georgina, tu precisa de uma folha, uma caneta para ir anotando, porque aí depois pode fazer a resposta, ou o Fernando, de uma vez só, né? Que aí a gente dá mais agilidade à audiência pública, pode ser? A Dabine vai lhe alcançar. Faz favor, Dabine. O microfone para o Oswaldo Chibiac de Lima. Depois, Marcela inscrita, a secretária. Pode passar na tribuna, a tribuna é de todos. Escreve, por favor, a secretária Cleomar Souza, depois a secretária Yara Caferati. Boa noite a todos. Falta prática. Na minha época não tinha isso aqui, era no peito mesmo. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Eu gosto de pedir para falar aqui, para matar a saudade também um pouquinho, né? E olhar as pessoas de frente. Isso é muito importante. Eu faço uma pergunta, presidente. Está aqui a Planalto representada, seus dirigentes, os funcionários, gerentes, coisa assim? É que a Planalto não é a dona da concessão da rodoviária. E foi convite para o Dair. Também foi para as empresas que alocam ali. Mas a Planalto tem um espaço regimental. No dia 2 de maio vai vir aqui explicar a questão dos horários, essa condensação de horários, mudanças e alterações de horário e tempo de viagem. Hoje o assunto é a estação rodoviária. Bom, eu quero pedir desculpa aqui. Eu vinha pronto aqui para falar com a Planalto, né? Quero pedir desculpa, mas quero frontalmente discordar do meu querido irmão presidente do meu partido, João Leivas. Eu acho que a rodoviária da Alegrete não é uma das mais belas, não. Aliás, a rodoviária da Alegrete, se acha que aquilo ali, aquela pintura horrorosa, aquele banheiro que nem os cachorros conseguem entrar, é uma das melhores. Bom, então não sei o que é bom. Tá? E eu tenho porque gosto da minha cidade, amo o meu Alegrete, há 50 anos estou aqui, e fico triste quando a cidade é mal cuidada, mal abandonada, como tem um monte de coisas que a gente vê e não tem forças para mudar. Mas o meu recado era para a Planalto. Tenho queridos amigos lá na Planalto, lá na rodoviária, o Leonardo, o Rodrigo, gente do meu coração, e sou usuário da Planalto desde que meus filhos foram para Porto Alegre, 2002. Então já fazem 22 anos. Lamentavelmente, presidente, gostaria de registrar aqui, já que não vou fazer pergunta nenhuma para eles. Sou administrador da rodoviária, tem que pintar, deixar bonitinho, arrumadinho, banheiro conservadinho, né? Limpo, cheiroso. As pessoas têm que sentir prazer de chegar em Alegrete desde que chegam. Encontrando uma rodoviária arejada, bem limpa, bem cuidada, quem sabe com um pouco de folhagem, decoração, bom gosto. As mulheres sempre têm melhor gosto que os homens. Então, está aí, quem sabe, um desafio. Tá? Dizer assim, ó, presidente, registrar aqui, da decadência da empresa Planalto, da falta de respeito, da falta de consideração com o passageiro de Alegrete. Nós tínhamos um ônibus aqui, eu transito nesse ônibus desde 2015, 2111. Esse dia quando fui embarcado de Porto Alegre, mas não é possível que vai ser o 2111. E eu vim de Porto Alegre aqui pagando R$ 206 a passagem no executivo, com desconto do centro empresarial, nós somos sócios, batendo um cano de descarga de Porto Alegre a Alegrete. De um quadro de motoristas hoje novos, despreparados, desrespeitosos, deselegantes, que o cidadão ou a cidadã está fazendo uma pergunta, eles vão dando as costas e vão saindo. E não respondem. O executivo é a pessoa que tem comorbidades, uma pessoa de mais idade, uma pessoa até que tem um pouquinho mais de recurso, paga um executivo para ir num banco melhor, chegar mais descansado, atender os seus compromissos em Porto Alegre e retornar para a província. Era num carro que nós brigamos por e-mail com a Planalto,
6 meses. Tinha aquele carro maravilhoso em Santa Maria, Uruguaiana, carro de 4 eixos. O executivo embaixo, o leito em cima e a parte do passageiro em geral. Bom, o que fizeram? Tiraram da Alegrete. Foi para onde? O passageiro da Alegrete é menos passageiro. Com a pandemia, tudo bem, tiraram a manta, tiraram o travesseiro, tiraram a água mineral. Hoje não tem água. A pandemia não existe mais. E não existe mais o travesseiro, não existe mais a manta e não existe mais a água mineral. Afora o ar-condicionado que o motorista acho que põe em 0 grau. E não adianta reclamar. Mas daqui a Porto Alegre o cara tem que levar um cobertor ou um casacão para não congelar. Essa é a Planalto que está atendendo o passageiro da Alegrete com passagem a R$ 256. Fora o leito, que é 300, não sei quanto. O que é que tem que fazer? Buscar outra opção. Botar lotações. O que o pessoal está fazendo aqui? Que precisa se deslocar a Porto Alegre, chegar descansado. Está pegando um carro, pegando um avião da Passaredo, que são 70 lugares, 200 e pouco, R$190 na passagem, 70 lugares, um voo maravilhoso, quem já voou me disse isso. Tá? Vai ali em Uruguaiana, gasta 5, 6 litros de gasolina e tchau, Planalto. Tá? Esse registro eu queria fazer aqui no parlamento do município, tá? Porque é exatamente isso que acontece. Tem escrito lá os e-mails que a Planalto me mandou mês passado, dizendo que a manta, que a água mineral, uma pessoa precisa tomar um remédio, uma coisa, uma emergência, não tem água no ônibus. A água mineral e o travesseiro eram liberalidades que a empresa não é obrigada a dar. Ótimo. Então, nós vamos continuar viajando, nós vamos continuar vendo nossos netos, nossos filhos, mas vamos buscar uma empresa cujo foco seja o seu cliente passageiro. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade. Obrigado, ex-vereador Oswaldo Chibiac de Lima. Próximo inscrito, Cleomar Souza. Senhor presidente, Hamilton Oliveira, senhores, senhoras autoridades, na minha modesta maneira de encarar, de ver os fatos, estou tentando fazer minha modesta contribuição. Não sei se vai ajudar muito, mas o que a gente presencia, que os olhos da gente veem, procurar traduzir em palavras aqui para tentar colaborar com a minha cidade. A questão da estação rodoviária do Alegrete, ela, além de estar essas linhas intermunicipais sendo suspensas, sendo fechadas, as linhas do interior do município, as linhas rurais, também a maioria está sendo suspensa, estão sendo desativadas. Há também uma necessidade, uma carência, uma urgência das pessoas que moram na área rural, o dia que precisam uma linha de ônibus, está em falta. E as que têm, estão com a promessa de fechamento. Quanto, propriamente, à estação rodoviária, o Chibiac também falou sobre a questão da higiene, da pintura. E eu quero acrescentar mais, a escuridão também, a falta de iluminação. Está escuro, tá? Parece uma casa fúnebre. E, além disso, mais um item. Quando nessas chuvas intensas, eu já vi a estação rodoviária transformada quase que numa barragem, num rio, que a chuva cai toda para dentro, para o interior do prédio. Isso é um problema também. Não sei bem se é obrigação da prefeitura ou da empresa, mas o fato, como foi dito, é uma entidade, é um órgão público. Era isso que eu tinha a colaborar e acho que não podemos cair no desânimo que o transporte está terminando, que não há mais linha de ônibus, que tem que viajar só de avião. Tem que ter uma alternativa, porque nem todos podem viajar de avião. Temos que também ter a nossa liberdade de escolha. Senhor presidente, obrigado. Cleomar Souza, próxima inscrita, secretária Yara Caferati. Boa noite, vereadora Nilton, presidindo essa audiência.
Bispo Enio, vice-presidente, vereador João Monteiro e vereador João Leivas, vereadora Fátima Marquesan, meus colegas secretários que estão aqui. Eu quero me pronunciar um pouquinho e pedir também para a secretária de Saúde, que também está aqui, sobre a situação daqueles que ficam na rodoviária. Eles não moram na rua, todos eles têm casa, têm salário, têm um BPC, os que não têm BPC têm o auxílio. A situação que incomoda muito é que eles estão em situação de vulnerabilidade, é o vício, e a maioria ali não é tanto droga, a maioria ali é álcool. A gente conseguiu identificar, procurou as famílias, a secretária de saúde está aqui, alguns deles foram no tratamento, no CAPS, 2, 3 vezes. Eles não aderem, a família não se compromete, são pessoas de mais idade até, às vezes. Não tem por que colocar eles numa casa de passagem, porque eles moram até próximo, muitos moram ali na Vila Nova, outros aqui no bairro Macedo. E eles vão para aquela... De manhã cedo eles já estão lá, quando clareia o dia, todo mundo sentado, dando risada e com uma garrafa de bebida ali, né? E, claro que a gente sabe que eles não estão fazendo mal nenhum, mal é para eles, a saúde deles, que não estão cuidando. E são pessoas que estão com uma vulnerabilidade, eu digo, social, porque o familiar não apoia. E o plantão social e os redutores de danos têm todos eles cadastrados, vão atrás na NGL várias vezes e não estão conseguindo ter êxito. E aí eu acho assim, até para a gente discutir junto com a Câmara, será que se faz um pedido de internação compulsória para eles? Seria ideal, né? Já fizeram alguns já estão, outros voltaram, ficaram 6 meses, não levou 20 dias, estavam de volta na rua bebendo. Eu acho que, eu tenho certeza, não acho que tem que ajudar, eles vão recuperar um pouco a saúde deles, mas eles vão voltar. O município tem clínicas que são pelo governo, tanto estadual, outras até federal, mas tem clínicas que são pagas também. E aí eles ficam 6 meses, aí um carro vai levar a família, um técnico acompanha e ele vem de lá 30 dias, está do mesmo jeito. Aí o CAPS tenta fazer aquele pós-internação também, os redutores de danos. E o pessoal funciona bastante na rua. E o que mais a gente tem encontrado é gente caída porque bebeu demais ou usou droga demais. É só isso. Eu estou desde 2007 diante da secretaria, tenho fotos, tenho mapeado e sempre quase os mesmos vão para a internação para um pouco. Ou tira eles de circulação, deixa eles que a família mesmo não quer, internado para a vida inteira numa comunidade, sei lá, mas eles têm o direito de ir, retornar, fazer o tratamento, é um direito deles. Eu acho uma preocupação bem pertinente. Os bancos, se deixar lá, eles fazem reunião nos bancos. A gente já foi lá várias vezes. E eles, com a nova lei, que eles não podem levar eles à força, não pode fazer isso, aquilo. Eu digo, as autoridades também era bom que nos acompanhassem para ver como lidar para buscar e fazer 24 horas. Né? As rondas que a gente também faz, mas a gente tem que continuar, não pode desistir. E também o CAPS tem que mapear e pedir essas internação compulsória, sim, porque pelo menos vai cuidar mais deles. Né? Enquanto ali a rodoviária, que eu posso dizer, eu acho que a rodoviária não é de hoje, tem bastante gente aqui, né, Nilton? Nós regulamos de idade, eu e o Zeca mais novo, o Caco talvez, e a rodoviária sempre foi assim. Eu estudei no Oswaldo Aranha à noite, e lembro que na época a gurizada ia para a rodoviária, e a rodoviária precisa cuidados, mas eu discordo um pouquinho do meu colega, que a gente tem que dizer que a gente tem que melhorar, mas não podemos quer dizer assim, que está tão ruim. O que acontece nas rodoviárias, outros municípios que são melhores? Eles cobram para as pessoas o banheiro. E aí vão cobrar aqui, Alegrete, tudo reclama, tudo denuncia, vão cobrar e vai cair aqui na Câmara que estão cobrando R$1, R$2, aí mas vão para Porto Alegre, Santa Maria, qualquer lugar, vão lá e pagam muito bem. Se é para melhorar, acha que deve cobrar, tem uma pessoa ali, o que vão fazer? Porque a gente sabe também que as empresas, né, nada justifica não ter um bom atendimento, porque tem um funcionário
de 12 horas, vai passar a noite, vai entrar às 7 da noite e vai sair às 7 da manhã, né? O custo-benefício para atender um paciente, ou um que vai passar ali, um usuário, tem que tudo se pesar também. A gente toda hora está dentro da Câmara também pedindo para essas empresas que estão com dificuldades, que não têm como pagar seus impostos muitas vezes. Então tem que ser meio termo. Eu acho que é bom a gente conversar, né? Ver a demanda, tudo que a gente tem que ter dados, não pode ser no achismo, né? A gente tem que ter dados para poder melhorar, mas a gente tem que construir junto. Então, a gente pede, sim, a desculpa pessoal rodoviário daquele pessoal, mas a gente está tentando diária e noturnamente tentar tirar eles. Obrigado, Yara Cafferati, secretária de Promoção e Desenvolvimento Social. Quero saudar aqui a presença do vereador Luciano Belmonte, saudar as presenças aqui do presidente da UABA, Marco Lino Ayrton Allende, saudar a presença da nossa bibliotecária titular do Centro Cultural, a Liriane Almeida, saudar a presidente da Associação de Moradores do bairro Capão do Angico, Clarissa Fioravante, perdão, Santos Dumont, é do lado direito quem vai daqui, não do lado esquerdo. E seu esposo, João Batista Fioravante, saudar aqui a bióloga Juscelita Noitzold, saudar aqui quem chegou mais aí, o Vitor Lobins, da Unipampa, e representante da União Estadual de Estudantes. Saudar aqui a imprensa, na figura da Ana, do portal Tia Alegrete. Saudar o Adão Roberto, da Fracab, né, Adão? Quem é o próximo inscrito? Vitor Lobins, o homem que nunca vai ser escoteiro, Adão. Lobins. Adoro essa piada. Primeiro, boa noite a todos, boa noite aos vereadores aqui presentes. Cumprimentando os vereadores, eu cumprimento todo mundo que está nessa casa. E eu trago algumas ponderações, como um bom usuário da estação rodoviária, desde os meus, que me lembro, 8 anos de idade, com fluxo contínuo, com os meus pais, com a minha mãe para Santa Catarina, e ela ainda mora lá, então tem esse fluxo quase 2, 3 vezes por ano, né? E aí eu trago algumas ponderações referente também ao horário de funcionamento. Eu acho que o João Leivas foi muito pontual quanto a isso. O horário de funcionamento da estação rodoviária, ele influencia muito também na segurança de quem tem que aguardar um ônibus, como vocês mesmos falaram. Às vezes chega 3h30, até 4 horas da manhã já teve situação de acontecer. Isso sem contar que a estação rodoviária de Alegrete, nem no seu horário normal de funcionamento, não conta mais com os bancos para as pessoas aguardarem do lado de fora. Eu sei que existe toda uma justificativa em coletivo com o Executivo Municipal para retirada, né, devido às pessoas, os usuários que ficam ali, mas assim, tu não pode sentar, tu não pode aguardar ali, né, fica desconfortável para quem está com mala, principalmente para quem está com pessoa de mais idade, né, aguardar. E fora, que também é uma ponderação que nós fazemos com bastante frequência nesse plenário aqui, o entorno da estação, né, que eu sei que não é a pauta principal, mas também é muito desconfortável para quem tem que aguardar ali em algumas situações muito frequentes, como a falta de luz na volta. A primeira, como eu digo, a primeira imagem que as pessoas que vêm de fora têm da cidade de Alegrete é a estação abandonada, a estação ferroviária, é a Maria Fumaça ali, a pracinha abandonada também, com uma grande quantidade de usuários. Então, assim, algumas ponderações que eu deixo aqui, além da questão dos banheiros, que eu acho que também foi levantada, que quase todas as vezes que a gente precisa utilizar, estão numa situação, assim, catastrófica, vamos dizer. A limpeza é um ponto muito falho nesse sentido. Acho importante que a gente fale sobre isso, sobre a manutenção não só do prédio, mas sobre a manutenção de limpeza dos banheiros, enfim, da estação rodoviária. Lixeiras, que eu não me recordo de ter mais, como tinha em todos os guichês ali, que a gente aguardava o ônibus, tinham lixeiras, que agora não tem mais. Então, são algumas coisas que a gente, passando ali todos os dias, acaba observando, né, e eu trago assim para deixar aberto no debate também, nas ponderações que vocês vão fazer depois sobre essa situação.
Agradeço a palavra. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Lobins. Quem é a próxima inscrição? Não há mais ninguém inscrito. Alguém deseja? Flávio Escobar, dirigente da Agência dos Correios em Alegrete. Depois eu estou vendo que o Ayrton Allende está se inscrevendo, presidente da UABA. Flávio, contigo. Boa noite, vereadora Nilton. Boa noite aos demais vereadores dessa casa, comunidade em geral. Quero saudar em particular o Cássio Murilo, meu ex-colega de caserna, conterrâneo de São Borja. Eu quero dar uma contribuição muito rápida aqui. A gente, como Correios também, nós somos usuários da rodoviária. Semanalmente eu envio de 2 a 3 funcionários para apoiar outras cidades. E a gente também tem dificuldade quanto ao horário. Por exemplo, se eu precisar mandar um carteiro até Uruguaiana para trabalhar, ele tem que sair num dia para conseguir trabalhar só no outro, porque o horário é incompatível para que ele possa trabalhar no mesmo dia. Ou ele tem que sair de madrugada, que daí foge a escala de horário dele, como ele é um trabalhador seletista, também ele tem que seguir o horário previsto pela CLT. E então a gente também tem essa dificuldade com a questão dos horários, né? E com a questão da demanda, eu penso que, assim como a gente também tem clientes na empresa que eu trabalho, e a gente não deve pesar se a gente vai atender uma pessoa ou vai atender 10, 100 pessoas. Acho que a mesma pessoa, aquela uma, tem o mesmo direito de receber o retorno e o serviço que é esperado. Então, a gente sabe, é complicado. Uma empresa tem despesas, tem compromissos financeiros e depende da demanda de passageiros. Mas só que, como a rodoviária é uma prestação também, no meu entendimento, de serviço público, então a comunidade depende desse serviço e eu acho que a gente tem que chegar, assim, num entendimento para que todos possam ser atendidos, né? E eu também quero deixar minha manifestação quanto à supressão de linhas, né? Eu sou natural de São Borja, também senti muito isso. Visitar meus familiares, ou meus familiares virem me visitar também ficou impossível, porque precisa fazer baldeação, ou vai até Uruguaiana, ou vai até Santiago, né? E Santiago também tem um problema, né? Para chegar até Alegrete, não é todos os dias que tem linhas, né? Então, obrigatoriamente, tu tem que usar o baldeação de Uruguaiana, né? Mas é só para deixar minha contribuição. Parabéns pela reunião, pelo assunto aqui. Obrigado. Obrigado, Flávio Escobar. Próximo inscrito, Marculino Ayrton Allende, presidente da UABA. Boa noite, Anilton. Boa noite aos demais vereadores. Cumprimentando o Anilton, cumprimento aos demais vereadores. Boa noite à secretariária, boa noite aos demais, ao secretário Caco, demais funcionários e funcionários da Câmara de Vereadores, demais líderes comunitários que vejo aqui, presidentes de bairro e outras lideranças que estão aqui, né, presentes exatamente para ouvir alguma coisa palpável, né, cara? Porque não é ser saudosista e nem olhar para trás, tia. Mas essa rodoviária, tanto a rodoviária, porque se estende ali no largo da rodoviária, logo tem a estação de trem ali, né? Então, me lembro que quando funcionava, né, a política é meio nefasta, né, tia? Ela vem aniquilando, pouco a pouco vem aniquilando, né, digamos assim, a rodoviária é um lugar X da questão, né, cara, que transporta e exporta e recebe visitantes, né, que passam pelo Alegrete aqui, em todos os sentidos. E a gente tem essa recepção que tem ali, né, do jeito que está aquilo ali. A coisa que funcionou muito bem, tinha guarda a noite inteira na volta por ali. Os bancos eram no local, não tinha de tirar banco por causa de transuentes. Tinha ali o fiscal, tinha ali o guarda que cuidava.
e não deixava esse pessoal aí pernoitar e fazer mau uso ali da rodoviária. Tu chega na rodoviária, te dá uma má impressão, tudo é meio escuro, cara. Tudo é escuro ali. E aí tu tá chegando, obviamente, de viagem, meio, né, dormido e coisa e tal, e tu desce naquele marumbo ali escuro, tu fica bastante desconfortável. Então, até elogio a atitude aí, né, de fazer essa audiência. Espero que daqui saia coisas concretas, porque não adianta fazer audiência e mais audiência, né, porque por questões, né, não vamos discutir a particularidade, mas tem que ter objetivo, porque nós não podemos vir aqui, né, deixamos lá, nós saímos de casa exatamente para vir aqui discutir essas questões e ouvir muita coisa que, na realidade, a gente sai daqui, vira as costas e nada feito. Certo? Então, eu espero que daqui saia deverasmente uma resolução para que dê ali uma ajeitada na rodoviária em todos os sentidos, ou seja, lá, adequar as empresas de ônibus, horário de ônibus, mais ônibus, que, como já foi falado, tiraram várias linhas de ônibus aí, como está acontecendo aí no município, as empresas que mandam agora, as empresas de ônibus que mandam, eles botam onde eles querem os ônibus, tiram da onde eles querem e ninguém faz nada. Esse é o detalhe, ninguém faz nada, certo? Nós estamos passando por uma dificuldade de serviço de transporte público em Alegrete, terrível. Então, só para arredondar, nem vou citar as melhorias, que já foi citado aqui, mas é necessário que leve a sério a audiência e que saia daqui da audiência exatamente essa proposição concreta e que dê um jeito de reformar e colocar uma melhor gestão lá, uma melhor gestão, né, para organizar a rodoviária, porque já se perdemos tudo, já se perdemos a aviação férrea, tchau, tchau, virou uma sucata, eu não acredito nisso. Alegrete é tudo assim, cara, tudo vira sucata. O museu ali virou sucata, ali no centro, tia. Agora a estação do rodoviário nem se fala, do trem lá, nem se fala, tia. Já doaram tudo, cada um se adonou num pedaço, ó, tipo a bicho, assim, ó, né? Bem tipo os governos que passou por aí. Conclui, Não, meu caro Ayrton. pode pegar que não dá nada, eu assumo. Pega que eu assumo. Isso aconteceu nos governos que passou aí. Tá ali, cada um pegou um pedaço da aviação férrea e tá uma anarquia aquilo ali. Aqueles prédios deteriorados, sujos, imundos, estão lá. E ninguém faz nada. Obrigado. Obrigado, Ayrton Allende. Adão Roberto se inscreveu. Quem desejar ainda se manifestar, por favor, restam duas, nas minhas contas, duas inscrições. Se inscrevam com a Marcela. Bem rápido. Só para, em primeiro lugar, parabenizar a iniciativa, né? Porque a gente já recebeu da comunidade várias reclamações mesmo, essa questão do banheiro. As senhoras, por exemplo, muitas não tem como usar aquele banheiro ali, né? E a questão da iluminação, e inclusive, como já foi dito aqui, é o cartão a primeira vista do nosso Alegrete, tão cantado e falado, quem chega é ali, nossa rodoviária, né? Como diz a secretariária, isso aí é de tempo, né? Mas quem sabe tocou para nós mudar, né? Não dá para a gente ficar dizendo que era sempre assim. Então, contou para nós, temos que mudar. Ficar dizendo que sempre era, não resolve, né? Então, parabenizar a iniciativa de querer mudar, tem que dar um passo, como diz o Ayrton, né? Eu só, em nome da Fracab, a Fracab tem assento no Conselho de Usuários do DAIR. Então, a gente coloca à disposição e eu vou encaminhar para o presidente essas questões, essa da questão da Planalto, né? Eu sei que a gente, como diz a secretária, vai tentar encaminhar num acordo, né? Entendeu? Eu sei que a administração tem dificuldade, né? Porque tudo tem custo, né? Colocar funcionário, né? Mas tem que ver, como diz o Oswaldo, o usuário, né? Que é o principal objetivo, o bem-estar do usuário ali. Se a gente for dar desculpa que não tem dinheiro, não vou fazer nada,
né? Então tem que ter o custo, né? O usuário, a satisfação do usuário. É isso que todas as empresas dizem, né? No seu nossa missão, a qualidade para o usuário. E aí dá desculpa que tem custo. Então eu acho importante, não é gasto, é investimento, né, na qualidade ali das pessoas que vão usar a nossa rodoviária, que é a entrada, quem chega no Alegrete, né, primeiro passo que dá ele na rodoviária. Então eu coloco à disposição, vou encaminhar para o presidente, o Arnóbio, né, da Fracab, ele faz parte do Conselho de Usuários do Daira, e ver o que pode ser feito através disso, né, porque se cada um somar, tenho certeza que vamos conseguir, ao menos, né, uma melhoria. Obrigado. Cidadão Roberto, pelo encaminhamento. Consulto-se mais manifestações. Por favor, seu nome. Luísa Faustina Gomes Ortiz. Luísa Faustina, contigo, Luísa. O que eu tenho, assim, ó, a minha reclamação é quanto ao horário de fechamento da rodoviária. Porque nós geralmente nós viajamos muito também para Santa Catarina. Então, chega 1h da manhã, é fechada a rodoviária. E os passageiros que estão ali dentro têm que saírem para fora. Aí ficam ali em pé, às vezes é 4h da manhã quando chega o ônibus para a gente embarcar. E também, na chegada também, é muita reclamação, assim, ó, porque até assalto ali já teve, não é? Não tem um guarda, não fica uma segurança, não tem um segurança ali. É muito difícil a chegada, tanto a saída como a chegada, não é? Dos passageiros. Esta é a minha reclamação, tá? Então, eu gostaria, assim, que colocasse um guarda, né? Um guarda noturno ali, para ajudar as pessoas. Os bancos já foram retirados, não é? Porque as pessoas, as pessoas da rua ficavam deitadas, as pessoas não podiam, os passageiros não poderiam ficar sentados ali. Então, agora, banco não tem mais, não é? E fora isso aí, às vezes é 4h da manhã, quando chega o ônibus, a gente está ali em pé, não é? E assim, a deriva, porque pode vir um assaltar, não é? É muito perigoso. Então, eu gostaria, assim, que tivesse um guarda, tá? Era essa a minha reclamação, tá bom? Obrigado, Luísa Faustina. Ainda tem uma manifestação que pode ser utilizada. Bom, vereador João, eu ia disponibilizar, tem uma ainda para a plateia, ninguém mais inscrito, o vereador João Monteiro, como vereador, está inscrito. Uma boa noite a todos. Depois, vereadora Fátima Marquesan. Boa noite, presidente. Primeiramente, peço desculpas pelo atraso, estava numa ação lá no ambulatório junto com a secretária de saúde, por isso que não cheguei no início. A secretariária fala sobre questão de falar o que não se sabe e ter comprovações, eu acho isso extremamente importante, eu peço que o Gabriel coloque na tela. A primeira queixa que eu recebi da rodoviária foi no ano de 2021. É a mesma questão, o ônibus de Santa Catarina, horário que não existe previsão, existe uma previsão, mas nunca chega no horário, a questão da iluminação. E, não, banheiros até não foi. Eu quero registrar que eu fiz o doutorado em Novo Hamburgo e eu viajei durante 4 anos toda a semana. Eu não tenho uma queixa quanto a Planalto, quanto ao atendimento da rodoviária, de maneira alguma, nada. Inclusive, a gente acaba sendo chato quando liga para lá e tem que falar todos os horários de ônibus, todas aquelas questões, um atendimento sempre adequado. Banheiro, sim, banheiro é uma questão precária, e nesses 4 anos que eu usei com mais frequência o serviço, para homem até não é tão problemático quanto para mulher, mas o banheiro é praxe. Na época, eu fiz uma solicitação justamente em razão disso, para saber dos horários, saber tudo que se passava com a questão da rodoviária em razão dessas queixas. Então, ali podem ver, ó, contrato equivalente que esteja em vigor, seus aditivos de apostilamento, caso haja por oportuno que informe, horários de funcionamento, horários ônibus, horários que o prédio fica disponível aberto para passageiros aguardarem. Era para entender muito disso, muito de quem é responsabilidade do quê, para ver para quem a gente cobra. Na época eu ainda tinha contato, ainda falava com o secretário Mário Rivelino, coisa que não fala há muito tempo, que não adianta falar, pedi a questão da iluminação. Eu quero ver a resposta agora, Gabriel, coloca ali para nós. Então foi respondido os horários de funcionamento pela própria rodoviária, a questão da Covid vem ali com os dados dos números, expressivos números que diminuíram, mas eu quero o segundo momento. Nós temos um contrato de locação, esse é o aditivo, baixa mais um pouquinho. Contrato de locação assinado pelo Dr. Adão Faraco ainda. Estabelecendo parte
da rodoviária somente, a questão passagens e tudo mais, e tem um trecho ali que vai falar, calma só um pouquinho, Gabriel, sobe, vai falar, eu peço um pouquinho mais de tempo, presidente, em razão de que eu estou fazendo essa exposição e não pude me manifestar concretamente ainda. Olha, ó, presente locação na cláusula primeira deste artigo. Abrange o setor de vendas de passagens e encomendas da estação rodoviária municipal, cito tal, locação pelo prazo de 4 anos. Depois tem uma outra questão que fala que tem que respeitar o regimento. Ali, ó. Parágrafo único. Além do aluguel, a locatária pagará também as despesas que lhe são atribuídas. Não, não é esse. Fala do regimento. É assim. Segundo o regimento interno do conjunto Estação Rodoviária da Alegrete. Esse regimento eu não tive acesso. Mas eu entendo que aí que está. Eu entendo que o que a gente responsabiliza é quanto a uma parte específica. Acho que já deu, Gabriel, essa documentação já nos clareia. Agora eu me manifesto, presidente. Uma das coisas que a gente tem que discutir inicialmente é a dignidade da pessoa urbana. Um dos temas que nós que estudamos direitos humanos começamos a falar. A questão do não ter bancos é bárbara, a questão dos acessos e da cidade ser pensada para não ter pessoas é bárbara, porque a gente está falando aí de arquitetura hostil, a gente está falando de uma série de questões. E aí a gente precisa pensar como um todo, porque a responsabilidade não é só não é, na verdade, entendo eu, dos gestores, das pessoas que estão na rodoviária. Nós temos ali um contrato de locação, começa por aí, não tem formas de ceder bens a particulares, antigamente a interpretação podia ser diferente, se não cessão de uso, autorização de uso, permissão de uso. Então sim, aí quando começarmos a falar numa cessão de uso, talvez seja isso que tem que ser adequado, porque pelo que eu vejo ainda é o mesmo documento que está regendo a situação. Quando a gente fala em cessão de uso, a gente tem que discutir o que é a responsabilidade de cada um. É um prédio público, a iluminação não tem dúvidas, o fundo de iluminação pública é altíssimo, estava a mais de 1 milhão, saibam contribuintes, não tem investimento em iluminação pública, ou não é tão adequado, não é por falta de dinheiro, o fundo está lotado de dinheiro da iluminação pública, e aí a gente entra em vários aspectos quando a gente discute dignidade da pessoa urbana, porque sim, nós temos uma decadência gigante no transporte, as justificativas são verdadeiras. Agora o BlaBlaCar substitui muito a passagem de ônibus, a gente já tem, a gente na verdade tinha que estar agradecendo até da gente continuar com as linhas da forma como a gente está, porque se a gente olhar outras perspectivas, por exemplo, se a gente quiser Bagé é uma coisa que não tem mais, ninguém tem interesse, não tem... ir de Alegrete a Dom Pedrito, não, a Livramento a Dom Pedrito para chegar em Bagé, é uma coisa bárbara. E a gente, eu reporto com a situação do próprio transporte interurbano, com o que a gente discute da fronteira, é ruim, mas é ruim não ter também, e o caminho está sendo muito ruim para que as empresas tenham interesse, para que seja vantajoso. Mas a questão de rediscutir isso, prever essas responsabilidades. Aí não diz quem é que tem a responsabilidade de manutenir, de pintar, essas responsabilidades para mim precisavam ser melhores definidas. E aí eu preciso me reportar ao momento em que eu fui procurador do município, que chegou um pedido para nós de análise, que era um aluguel para a barbearia, salvo engano, da Tita, dentro da rodoviária. Eu não podia autorizar, porque não tinha como fazer com que um locador se blocasse diante do documento que se tinha. E até porque a parte locada não era o todo, era só a parte das passagens. Então não sei como é que fica a situação restaurante, não sei como é que fica a situação banca embaixo da escada, que são outras atividades que acontecem ali dentro. Mas a ideia é essa, tem que partir do executivo, secretário, no meu entender, a questão de como vamos fazer isso, responsabiliza de fazer tudo isso, remunera a maior, não sei como é que funciona, porque o lucro não aumenta. Então tem que ver, ou o município entra com a responsabilização. A questão da iluminação não tem dúvidas, se não foi feita por incompetência, falta de planejamento, que precisa de um bom planejamento, um bom projeto iluminotécnico, numa prefeitura do tamanho da nossa, numa cidade do tamanho da nossa, que ainda não tem no quadro engenheiro eletricista. Mas quanto à questão Santa Catarina, não tem como a gente adivinhar, daqui a pouco pensar na estrutura para fazer um dente lá, uma sala, que consiga ficar aberta para as pessoas esperarem ali dentro, porque essa reclamação de correrem, que a senhora traz, desculpem o termo, mas de pedir para se retirar de dentro da rodoviária, eu já recebi constantemente nesse tempo. E é complicado. Agora, uma coisa é segurança, outra é sensação de segurança. Não tem hoje sensação de segurança, porque segurança não tem nada que afete. Já houve algum incidente de assalto? Já houve. As pessoas que estão lá, elas não são pessoas perigosas. É que a gente não tem a sensação de segurança. Daqui a pouco é isso, daqui a pouco é iluminar o lugar, melhorar o local, ter mais presença do poder público, que vai fazer a sensação de segurança acontecer. Quanto às questões da secretariária das pessoas de rua, também estamos falando aqui de dignidade da pessoa urbana, tem direito de estar,
tem que estar, podem estar, na verdade, mas não justifica não querer. Se não é assistência à saúde, sim, tem que internar. Essa política que está sendo adotada já foi discutida, é uma política ineficaz, o protocolo da internação das doenças, pelo próprio Dr. Fernando, médico do município, foi dito isso aqui, esses dias que as pessoas ficam internadas não são suficientes para desintoxicação, mas é uma outra discussão que também perpassa essa. Eu entendo, presidente, não é dando a solução de todas as coisas, mas eu entendo que dos encaminhamentos, uma das questões é para que o Executivo providencie o projeto luminotécnico e dê questões de iluminação para ali, e para que seja revista essa situação, de que se for uma concessão de uso, o que vai ser? É total? Se for total, possibilitar que eles também possam sublocar esses espaços, porque daí permite que tenha renda efetiva e permite que haja os investimentos, pintura, adequação, porque sim, é um cartão postal da cidade, é a entrada da cidade, mas não é mais a única. A gente já discute isso quando a gente discute turismo e nas discussões que a gente fez com a Carol Figueiredo. Não adianta só ir para a rodoviária lá, um dia X específico, botar um gaúcho, uma prenda, vestidos e dizer que está fazendo isso. Em lugares a gente tem exemplos interessantíssimos, que tem um setor do poder público ali dentro de orientações, de encaminhamento, como se fosse uma central de orientação turística. A gente pode pensar assim a questão de segurança? Pode, mas diante do que está posto hoje, exigir mais isso, porque não é segurança. A gente teria que ter segurança em quantos horários, então quantos funcionários eles teriam que ter a maior. A questão dos banheiros é a mesma coisa, não é uma questão de cobrar ou não cobrar, mas se está se fazendo a concessão de uso, está prevendo isso, aí os banheiros podem ser cobrados, mas também vai ter que ter os banheiros públicos da mesma forma. Então, acho que tem condição de fazer diante do poder público, assumir o seu compromisso com seus espaços. O prédio é público, se quiser ir lá e pintar e reformar, pode. Ele está hoje locado precariamente, no meu entender, e precisaria estar numa concessão de uso. Agora, quanto ao serviço da rodoviária, fora essa questão que me queixam, eu nunca tive problema nenhum, acho excelente, acho que o atendimento é muito adequado, mas tem pessoas que estão incomodadas com isso, então a gente precisa tentar resolver. Daqui a pouco fazer uma sala de espera que seja desvinculada de outras coisas, resolve o problema do pessoal, não sei se climatizada, não sei se com banheiro também, resolve o problema do pessoal da madrugada, que tem que esperar o bel prazer da empresa que vai vir. No mais, acho que são os encaminhamentos quanto à Secretaria de Infraestrutura e Iluminação e quanto à Secretaria de Assistência e Saúde para providências com as pessoas em situação de rua, que ainda que não sejam moradores de rua, estão nessa situação de álcool e outras drogas. Era tentando contribuir, mas trazendo informações que efetivamente demonstram a situação do vivido, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador João Monteiro. Inscrita a vereadora... Ela já informou que tem. Vereadora Fátima Marquesan. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores aqui presentes, público que nos acompanha nessa importante discussão. Antes das cenas mais fortes, e eu tenho algumas ali, eu gostaria de fazer uma viagem no tempo. Quando criança, né, nós morávamos para fora, e uma vez por mês meu avô trazia eu e a minha mãe para a cidade para fazer as compras e resolver algumas coisas. E o ponto de largada e o ponto de pegada nosso era ali na rodoviária. Então a memória que eu tenho da rodoviária é uma memória afetiva muito prazerosa. Nós almoçávamos ali na rodoviária. Então, para uma criança de campanha naquela época, e o ambiente ali era muito bonito, né, almoçar fora, num restaurante na rodoviária, era a sensação do mês. Né, era uma experiência muito bacana. Então, até hoje, eu guardo essa memória, assim, né, afetiva, com muito carinho. E ver o estado em que se encontra a rodoviária hoje entristece. Entorno, falta de pintura... falta de segurança, né? Eu saí do Oswaldo Aranha, a gente passava por ali, às vezes ficava brincando na rodoviária, tinha um rapaz cadeirante ali, que até hoje ainda vejo ele pela rua, e que fazia parte, era um personagem típico da rodoviária. Então, são coisas que vão ficando na memória da gente, quando a gente observa o entorno e o próprio prédio, nos entristece ver o estado. Numa última viagem dessas que eu fui a Porto Alegre, subi ao restaurante para fazer um lanche, coisa que há muitos anos eu não fazia. E tenho que deixar aqui registrado o atendimento, que foi muito bom. Pastel sequinho, de excelente qualidade, excelente atendimento. Então, meus parabéns para quem está ali, né, no comando do refeitório da rodoviária. Neemias, por gentileza. Eu não sei se tem algum representante da JBL aqui, mas uma viagem a São Paulo,
A cada parada do ônibus, a gente dava graças a Deus que iluminava um pouquinho o carro e a gente poderia ver onde é que estavam esses insetos miseráveis aí. Lotado o ônibus. Tinha mais barata do que gente, com certeza. Uma baratinha pequena. A hora que apagavam as luzes, as benditas começavam a sair de dentro da janela, de tudo quanto era fresta ali do carro. E a gente não tinha como descansar no ônibus. Então foi assim, uma tortura daqui até o ponto final do ônibus aí, com esses insetos aí, correndo pelo ônibus, subindo pelos bancos e subindo pela gente. Realmente foi uma viagem bastante traumática. Reclamei para o motorista, eu estava na parte de cima, ele disse, a senhora ocupe ali embaixo os leitos, que ali tem menos insetos, tem menos barata. Lá me fui eu para o leito, né? Parece que o ar mais frio ali, elas deram se recolheram ali a parte interna entre o forro e a lata e não apareceram, eu consegui dar uma cochilada. Reclamando para a central da JBL, eles jogaram a culpa para os usuários, que as pessoas eram muito, entre outras palavras, né, relaxadas, que largavam comida pelo ônibus e isso atraía os insetos. Por favor, olha a obrigação da empresa, detetizar os carros se está tendo problema de infestação de baratas, né, e não botar a culpa no cliente. Então, assim, foi uma experiência bastante desagradável, eu espero que a empresa tome providências com relação ao cuidado, né, sanitário dos ônibus da empresa. Seria essa a minha manifestação, senhor presidente. Obrigado, vereadora Fátima Marquesan. Inscrito o vereador Bispo Enio Bastos. Boa noite, senhor presidente, todos presentes aqui. Quero dizer que nós estivemos lá na rodoviária junto com o presidente, vereador Moisés. Fomos muito bem atendidos, conversamos sobre todos os problemas que chegam até nós, e por isso está acontecendo essa audiência pública aqui. Gostei muito da palavra do João, pena que ele já saiu. Não, está lá o João. Eu creio que algumas coisas é fácil de resolver. Por exemplo, vendo o irmão Ortiz falar ali, se você tem uma passagem, né, que você vai viajar, como bem o João disse, eu acho que uma coisa que não deve ser difícil fazer, ter uma sala que as pessoas com a passagem pudessem ficar lá dentro e assim, porque a gente sabe que o local da rodoviária é um local onde tem muitas pessoas de rua, né? Até eu comentei com ela, eu sou pastor e a gente às vezes sai à rua para levar alimentação para essas pessoas e a gente fala assim, ó, bom, se sobrou, vamos lá na frente da rodoviária que ela tem um monte de gente, sempre. Então é um local em que atrai por ser escuro, ali na frente ali tem os trens, né, antigamente ali. Então tem coisas que eu sou otimista, sempre falo isso. Esta audiência pública, e como falou presidente da UABA, que se a gente tirar daqui boas ideias, levar à frente, unindo, né, executivo, legislativo, rodoviária, as empresas de ônibus, a gente pode melhorar, né? Então, deixo aqui a minha palavra de otimismo. Reunindo forças, nós podemos melhorar. Pode ter melhor iluminação. Eu acho que é indispensável que tivesse lá um guarda, sei lá, se do município, se do estado, né? Porque realmente uma pessoa ficar ali fora esperando chegar o ônibus, uma mãe e uma criança, é inadmissível que uma pessoa possa ficar ali, é inseguro, né? Nos que estamos vivendo hoje. Mas eu creio que pode sair daqui, já saiu várias ideias que se nós colocar em prática, né, junto com todos os órgãos, nós podemos melhorar a nossa rodoviária, que como todo mundo disse, né, quem chega de ônibus ali é o primeiro lugar que enxerga na nossa cidade, no nosso Alegrete, a rodoviária. Seria essa a minha contribuição. Obrigado, presidente. Bispo Enio Bastos, nenhum. Vereador João Leivas? Vereador João Leivas Neto. Obrigado, presidente, mais uma vez, pelo momento de fala. Acho que já estamos partindo para os encaminhamentos. Tá. Então, em sede de encaminhamento, antes, né, de começar, primeiro agradecer mais uma vez a presença e, comungando das palavras do Bispo Enio, né, acredito que não é atirar a culpa para um ou outro, é caminharmos todos juntos para melhorar para a nossa população alegretense, para o serviço que é oferecido e também não omitindo qualquer tipo de responsabilidade. Acredito que seria importante, sim,
aqui encaminhando enquanto ao prédio e horário de funcionamento da rodoviária em si, é uma boa ideia essa que surgiu e já fica para o Poder Executivo também o desafio, que é a questão de interligar as câmeras ao CIOSP e dali, e também a melhoria da iluminação, né? O Caco, agora que está assumindo, pode resolver essa questão, principalmente no que diz respeito não só ao prédio ali da rodoviária, mas também ao entorno ali, Maria Fumaça, em torno do Centro Cultural, acho que seria já um bom início. Na questão ali da própria empresa gestora da rodoviária, por ser aí uma empresa privada, acho que pode buscar também parceiros, facilita, né, tira não tem todo o peso de legislação que recai sobre o poder público, e pode buscar parceiros. Uma ideia que me ocorreu foi no que diz respeito ao horário ali de chegada, e tendo em vista que logo ali tem um posto de combustível, eu sei que deve ter um guarda ali, de repente pode ser dividir os custos com guarda, e quando chegar a pessoa com passagem para Florianópolis, ele dar acesso ao prédio ali, é uma ideia, de repente pode ser para até mesmo diluir os custos enquanto não se tem, como disse o vereador João Monteiro, algo mais efetivo que permita a empresa ter um ganho mais efetivo de uso daquele local. Hoje só temos o restaurante e não tem outro tipo, né, de renda que possa permitir aumentar o número de funcionários e tudo mais. Bom, e isso encaminhamento para a empresa e quanto ao prédio em si. No que diz respeito às linhas intermunicipais, fica a sugestão que a gente, mesmo entendendo que toda a questão do Covid e com a queda de arrecadação, inclusive pelos usuários utilizarem-se de outros meios de locomoção, como aplicativos, como esse o BlaBlaCar, hoje em dia fica a ideia de que seja oficiado ao DAER para que verifique a possibilidade de que se amplie o número de empresas que que prestem esse serviço aqui, ou até mesmo que possibilite o uso de outro tipo de veículo mais econômico pela própria empresa que hoje presta serviço de transporte intermunicipal aqui no município. Talvez com outro tipo de carro, com vans, que facilite, né, que diluam os custos. Os encaminhamentos para a empresa e para o DAER. E para o executivo fica aqui também um encaminhamento, e já pensando no futuro, que se retome aquela conversa que teve, capitaneada principalmente pela Secretaria de Segurança na época, acho que, se não me engano, o secretário era o Luciano Pereira, e o gabinete da então vereadora Nívia Souza, que chegaram a buscar recursos para a execução de um projeto de um novo prédio, que na época a Planalto ainda custeava, acho que não tem mais isso, né, de eles bancarem para a construção de um prédio novo para a estação rodoviária, mas teve conversa, Zeca, inclusive tem já desenhos, não tem a planta, todo o projeto arquitetônico, mas teve conversas, eles foram lá com o ministro Marnum, na época, buscar recurso para a execução do projeto. Hoje o município vive uma realidade financeira diferente, acho que o projeto de execução não seria um problema para o município custear, e aí fica a busca de parceiros, talvez as empresas que aqui estão querendo aportar recursos, como construção de um novo shopping, vinda de novos hotéis, como uma rede hoteleira forte aqui para o município lá, talvez seja uma intermediação positiva para que o Poder Executivo busque que essas empresas também, pois um shopping sabe que funciona, tem um horário de funcionamento ampliado, uma rede hoteleira forte também vai querer que estejam meios de transporte aqui, que é intermunicipal para o município também fortalecidos. Então, fica para que a sugestão é que busque esse tipo de parceiro para a construção de um prédio em si. Seria esses nossos encaminhamentos. Obrigado. Obrigado, vereador João Leivas. Então, antes da manifestação... Antes da manifestação da Georgina pela empresa, e quem sabe complementação de informações
pelo secretário José Faraco, também o secretário de Infraestrutura, se quiser se manifestar depois, eu me permito, na condição de vereador, de também fazer a seguinte manifestação. Eu penso que a questão da rodoviária nova é uma questão que foge a esse debate aqui hoje. Isso aí é algo que tem que ser aprofundado com a comunidade. Nós podemos vestir um santo e desvestir outro, fazendo uma rodoviária nova, porque imagine uma rodoviária sem a luz, sem a iluminação, feita lá para a Zona Leste, sem guarda, sem nada, só mudariam os mendigos que dormiriam na rodoviária, né? Então, isso é um debate que é mais profundo, que nós temos que trocar com a comunidade. Mas aqui uma coisa que sai dessa audiência pública e trazida pelo vereador João Monteiro, que sinceramente eu não tinha conhecimento, que a ocupação da rodoviária pela empresa RGS, Estação Rodoviária Limitada, é uma ocupação precária, não é nem concessão, é um contrato antigo de locação, à época que o município podia fazer isso, né, antes de toda a legislação que tem hoje sobre o uso de bens públicos. Então, eu acho que a primeira providência, deixando aqui como encaminhamento, vereador João Levas, veja que foi própria esta audiência pública, todos contribuíram, mas como encaminhamento deixo a revisão do instrumento contratual do ente municipal com a empresa que detém o setor de passagens, né? Porque o que se nota é que a RGS, Estação Rodoviária Limitada, não tem responsabilidade sobre o resto do prédio da rodoviária. Então, a princípio, se fosse compartilhada a manutenção do prédio, a vigilância do prédio, os outros que têm permissão lá, que não sei se o restaurante, mas não deve ser o restaurante terceirizado pela RGS, não deve ser, são permissionários do município, deve ser. A Bomboniere é aquela que tem também, né? Não sei as outras empresas que tinham guichê, não sei se ainda tem, porque eu vou pouco na rodoviária, mas tem que rever o contrato de todos que estão instalados ali. É um bem público e, por ser um bem público, não tem que andar perguntando para quem dorme lá na rodoviária ou ocupa a Maria Fumaça ou ocupa a Freitas Vale ali, que depois da iluminada já não tem mais aquele grupo que dormia nos bancos da Freitas Vale, passaram para Maria Fumaça e para a rodoviária que está escura. Então, penso que é do município a obrigação de colocação de mais bancos para que as pessoas sentem, é do município a disponibilidade dessa sala para a empresa que chega pela madrugada, e é do município a disponibilização da chave dos banheiros para quem chega na cidade de madrugada. Não é possível que alguém não possa utilizar os sanitários da rodoviária chegando ou saindo da cidade, não é possível. Dias atrás eu dei carona para um amigo que ia pegar um BlaBlaCar. Sabe onde era o ponto de encontro para tomar o BlaBlaCar? Na rodoviária. Então, tem coisas que nós todos estamos nos omitindo, né? Talvez nós aqui como poder fiscalizador, o executivo, a própria empresa que continua ali numa situação precária e vai se mantendo, apenas se encolhendo, porque o transporte público passa por uma grande crise em todos os âmbitos e em todo o país, né? Tanto transporte público urbano, transporte público intermunicipal, transporte público interestadual e o transporte público nas zonas rurais. Há poucos dias tratamos disso a respeito. Então, eu queria fazer uma pergunta aqui também como encaminhamento. Primeiro, esse encaminhamento da regularização contratual de quem está lá. Segundo, o ente público colocar bancos, disponibilizar os banheiros em todos os horários, é claro, tem que ter alguém cuidando, porque senão os banheiros vão acabar virando banheiros públicos e não para quem se utiliza da rodoviária, né? Mas isso é do ente público. E eu gostaria de perguntar aquela colocação do Paulo Cunha, a mercadoria, isso aí pode responder na tua intervenção,
Georgina, a mercadoria que vem de ônibus e que não é descarregada, segundo o Paulo, é aquela mercadoria que vem pela madrugada, depois que fecha? Essa é uma pergunta. Segundo, a chave da rodoviária e dos banheiros não podem ser disponibilizados para essas empresas que chegam na madrugada? É uma pergunta também, como forma de a gente buscar uma solução meio que imediatista para os problemas que nós temos hoje. Os problemas que nós temos hoje é falta de iluminação, falta de banco, falta de banheiro e falta de condições para quem vai tomar ou chegar no ônibus da madrugada. Pois não, Georgina. Não sei se o secretário Zeca quer fazer alguma colocação. Uma colocação. Eu entendo que os banheiros seja de responsabilidade da administradora, né? A iluminação interna ali onde os carros se encontram também, onde eles encostam, né? Acredito que pintura, manutenção do predial também. Sala não. É uma proposta aí que pode chegar a um acordo e talvez ter uma sala, né? E os bancos externos, a minha pergunta para ti, Georgina, se foram retirados pela administração da rodoviária ou o que houve, tá? As câmaras, nós já conversamos hoje de manhã, né? Poderão ser ligadas ao CIOSP, certo? E só uma observação, vereador. Faz 28 anos que existe um contrato assinado. Isso aí passou por várias administrações, né? Diga-se de passagem. Nenhuma tomou a providência, todos pecaram, né? Mas, e mais uma ponderação é que esta empresa tem até 2030, ela vai mencionar isso agora, acho que sim, né? Mas tem a concessão da exploração de passagens em Alegrete até 2034 pelo DAER, né? Então é a única empresa que pode explorar a rodoviária até 2034. É que o DAER não tem gerência sobre a estação rodoviária, que é um prédio do município. Sobre a estação, que não. As passagens podem ser vendidas em qualquer outro espaço. Aí o DAER é que vai dizer como é que vai ser dar a venda das passagens. Nós estamos tratando aqui da estação, o prédio da estação rodoviária. Era isso, Zé? Era isso. Georgina. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar para a secretária é que nós não estamos colocando as culpas na secretaria de forma alguma, nós somos parceiros e no que for preciso, que a gente sabe que realmente são pessoas que estão doentes, né, e que, mas que infelizmente se tornam, assustam as pessoas, né, a população em geral. Quanto à questão da rodoviária, sim, nós temos um contrato pelo DAER até 2034. E sim, nós poderíamos simplesmente, se tivéssemos autorização do DAER, colocar o prédio de venda de passagens em qualquer local. Inclusive, eu, como vice-presidente do Sindicato das Rodoviárias do Rio Grande do Sul, posso garantir para vocês que hoje o Rio Grande do Sul está com 50% das rodoviárias. Né? Por exemplo, Santana do Livramento não tem mais rodoviária. Na segunda-feira agora, posso trazer isso em primeira mão para vocês, nós estaremos na Assembleia Legislativa conversando, né, com o presidente, solicitando algumas reivindicações das estações rodoviárias do Estado que foram feitas já em 2019 e 2020, justamente porque as rodoviárias clamam por algum apoio realmente do Estado, né? Porque são muitas exigências e, infelizmente, hoje nós trabalhamos com 30% do nosso público e dos nossos passageiros que foram lá calculados lá quando nós fizemos o nosso contrato em 2014. Então, tudo que nós pagamos foi calculado por um contrato que foi feito há 10 anos atrás. E hoje a gente tem 30% de usuários. Eu compreendo perfeitamente o que o vereador colocou, que nós, sim, temos que atender a todos. Só que é muito difícil para nós mantermos hoje, aqui em Alegrete, 13 funcionários, todos com salários em dia, todos os impostos em dia, mesmo durante a pandemia. Né? Nunca ficamos devendo nada. Então, assim, ó, eu entendo tudo isso, mas como
como empresário, eu preciso colocar isso para vocês. Não é tão simples, né? Sim, nós não temos a gerência sobre o restaurante e nem a Bombonière. Nós não recebemos aluguel desses 2 espaços e não temos direito, pelo nosso contrato, né, a alugar nenhum espaço dentro da rodoviária. Então, nós não recebemos. Diferente, hoje, nossa empresa tem 4 rodoviárias. Alegrete, Uruguaiana, São Borja e Rio Grande. São Borja e Rio Grande, nós temos prédios próprios. Uruguaiana, nós temos um prédio que é da prefeitura, onde sim, nós temos o poder de alugar os demais as salas. Então, isso a gente acaba tendo um valor, né, que ajuda, uma receita que ajuda bastante. Quanto à questão das melhorias, sim, a gente compreende que estamos com algumas dificuldades, inclusive também trago para vocês, estamos desde 4 de março com a nova supervisora aqui em Alegrete, porque realmente enfrentamos problemas com alguns colaboradores, que não vem ao caso aqui, né, não é uma questão, né, e que nós estamos procurando melhorar. Então, realmente, estamos procurando melhorar a iluminação, tanto interna quanto externa. O Cássio é o nosso novo gerente também, das rodoviárias da fronteira. Então, estamos buscando melhorar a iluminação, os banheiros. Estamos buscando, entendo perfeitamente quando as pessoas falam sobre isso, dos banheiros. É uma coisa que eu sempre cobrei muito nas 4 rodoviárias, mesmo com a dificuldade que eu posso dizer para vocês, assim, aqui nos roubam lâmpada, nos roubam torneira, nos roubam tampa de vaso diariamente. Isso não é aqui, não é Alegrete, isso é em todos os lugares. Eu convivo dentro do sindicato com todas as rodoviárias do estado e as maiores, e é um problema que é de todos. Então, não cabe aqui eu chorar nossas, né, pitangas para vocês. Mas, enfim, estamos buscando fazer essa melhoria e vamos buscar, sim, melhorar os banheiros, a nossa iluminação. A questão das lixeiras, que alguém comentou também, eu acho que o Cássio tem que dar uma olhada nisso, se realmente... Às vezes acontece, ter quebrada, e a gente ter um tempo aí para recolocar, mas não é o objetivo ficar sem. Também alguém comentou da chuva. Realmente tivemos um problema de calhas agora no ano passado. Provavelmente a pessoa que viu deve ter visto justamente naquele momento, mas é como na casa da gente. Nós também temos problemas e fizemos a manutenção, né? E já foi feito também. Quanto à questão da chave, sim, é disponibilizado para as empresas as chaves com a senha do alarme, cada um tem a sua senha. Tá? Isso já acontecia no passado, quando nós optamos por tirar o guarda, né, nós disponibilizamos a chave e a senha do alarme para todas as empresas que trabalham, que têm os seus guichês lá. Quanto aos bancos... Só, Georgina, nesse ponto é um ponto que a dona Luísa Faustina levantou, que é o seguinte, mas e quem chega para esperar o ônibus? E aí, mesmo que esteja lá iluminado, com bastante banco, mas de madrugada, quem chega para esperar o ônibus tem como entrar? Desculpe, hoje não. Pois é, hoje é uma não. das coisas que tem que alterar, né? Que é o que nós estávamos já avaliando hoje à tarde também. Quanto à questão das encomendas, foi muito boa a colocação, né? Eu vou conversar com as empresas, hoje mudou, vocês sabem, mudaram alguns horários, mudaram inclusive algumas empresas, a Ouro e Prata reduziu, alguns horários da Ouro e Prata foram para Planalto, então a gente pode realmente, mas isso também não cabe aqui, mas é um problema bem crônico, a questão das encomendas. Em algumas, a gente tem inclusive um grupo de rodoviárias do estado no WhatsApp, e a gente vê muitas vezes o motorista passa, não deixa, ele que tem que descarregar a encomenda, ele não descarrega, às vezes acontece essas coisas, e claro, mais a questão da rodoviária fechada, mas é um ponto que eu já coloquei aqui para que a gente possa tentar resolver sim junto às empresas. Não sei se eu esqueci alguma coisa. Só uma sugestão, tu fazer um comentário aqui, embora não seja a pauta, mas da experiência de troca de rodoviária em Rio Grande. Eu acho que é importante a gente colocar como é que funciona, tá? Quando a gente participa da licitação para as rodoviárias, nós temos que apresentar um prédio. E no nosso caso, por exemplo, o Rio Grande, que é o caso que o secretário está colocando, nós tínhamos que apresentar, então, um documento
que a prefeitura, lá no caso era um prédio da prefeitura, nos autorizaria a permanecer naquele prédio. E então, na época, lá em 2011, 2010, a prefeitura conversou conosco e não nos autorizou. Eles gostariam de um prédio novo. Então, o que aconteceu? Nós construímos esse prédio. Já era um projeto que se tinha em Rio Grande, desde o tempo do Polo Naval, enfim, fizemos esse prédio. O prédio saiu do centro da cidade. O prédio hoje está, não sei se vocês conhecem Rio Grande, mas o prédio fica lá na Junção, que é meio do caminho entre o centro e o cassino. E gerou, assim, problemas muito grandes, com reclamação. A gente tem até hoje, o prédio está lá desde 2017. Nós temos reclamações. É um dos melhores prédios do estado. Isso eu posso garantir para vocês, porque é um prédio mais novo de rodoviárias. Todo ele moderno e as pessoas não utilizam. Eu tenho até assim, a dor, porque realmente é um prédio que hoje ele está ocioso, porque as pessoas não utilizam, as pessoas não gostam. Algumas empresas que são metropolitanas e aí não são obrigadas a acessar a rodoviária acabaram não acessando a rodoviária, e com isso um déficit muito grande para nós, né, que pagamos um financiamento até hoje desse prédio. E então, realmente, assim, ó, aqui, quando nos foi falado alguns anos atrás, eu não vou lembrar exatamente a data, mas sim, teve esse estudo, inclusive teve na época eu acho que ela era estagiária da prefeitura, conversando comigo, para fazer um prédio novo. Não sei que fim deu esse projeto, não sei se foi finalizado, mas na época eu me lembro que se colocou muito a questão de ser do outro lado da ponte. Né? Como é que seria quando tivesse as enchentes, como é que, né, e que isso iria ficar longe, distante do centro, e que as pessoas iriam se queixar também, enfim. Então, lá em Rio Grande, nós tivemos hoje, assim, muitos problemas em relação a isso. O ônibus tem que fazer a volta, as pessoas têm que fazer a volta. O ônibus não seria o problema, provavelmente as empresas iriam colocar as suas garagens para aquele lado de lá. O problema maior, com certeza, seria para... Esse prédio ele está adequado ao que o DAER solicita. Né? Então, ele está aprovado tanto pelo DAER quanto, na época, a prefeitura da época. Então, nesse ponto, eu não vejo uma necessidade de mudança de prédio. Talvez algumas adequações, como já foi falado aqui, a questão da iluminação também no entorno, que isso o pessoal reclama até do asfalto que está ruim, enfim, mas são coisas que a gente sabe que aos poucos vai se fazendo, né? Não sei se eu conseguir ser clara e responder a todos. Eu acho importante também colocar uma questão que eu acabo esquecendo, a questão das linhas rurais. Né? Com a pandemia, sim, diminuíram hoje, nós temos uma só. Mas o DAER, já há algum tempo, sempre fala que se houverem empresas na cidade, pequenas empresas, às vezes uma pessoa que tem uma empresa constituída com um ônibus, que queira fazer essas linhas, seria só entrar em contato com o DAER, que eles, claro, teria todo um processo, enfim, né, para autorização. Aí realmente não tenho conhecimento de quais são o que é necessário para isso, né? Mas fica em aberto também que eles estão buscando pessoas que queiram fazer essas linhas do interior. Sempre que nós vamos lá, eles comentam isso, né, que fica aberto para ter uma autorização para essas linhas. Mas, infelizmente, não existem pessoas interessadas. Isso. A Tanise é a nossa supervisora aqui. Por favor, um microfone para ela, que como a audiência pública é gravada, até para depois ser elaborado o documento da audiência pública, a Marcele lhe alcança o microfone.
Boa noite. Das linhas do interior, nós temos 3 linhas, mas apenas uma está prestando serviço, as outras não tiveram mais interesse, e está saindo uma semanal, né, na sexta, e uma vez por mês saindo uma segunda. Então, realmente, a demanda caiu bastante também, a questão da intermunicipal, do interior. Tá bem, obrigado. Bom, concluídas as manifestações de todos e todas, nós temos como extrato dessa audiência pública, penso que talvez a solução logo virá para os problemas mais imediatos, né? Que é a falta de iluminação na rodoviária, a limpeza e a abertura dos banheiros, dos sanitários, né? A possibilidade de acesso para os passageiros que vão tomar o ônibus da madrugada, a questão da segurança, que me parece, como ali é um ambiente aberto, o policiamento é ostensivo, portanto não é obrigação da Guarda Municipal e nem de uma segurança privada, porque é um ambiente aberto. Então aí me parece que o governo municipal tem que contatar com a brigada e ver se uma patrulha permanece ali em alguns momentos da noite, principalmente no próximo aos horários que vão chegar e sair ônibus na madrugada. Até uma coisa para ressaltar, isso nós temos em Rio Grande uma parceria com a prefeitura, onde lá eles têm uma guarda municipal e ela se mantém, ela tem um QG, vamos dizer assim, dentro da prefeitura e se mantém lá, não vou dizer que todo período, mas né, vão lá, ficam com o carro, trocam a guarda lá, enfim. Isso nós também temos total interesse em poder fazer parcerias, né? Pois é, colocação de bancos, né, a pintura do prédio. Os bancos a gente até comentou aqui, nós podemos colocar, foi uma opção num momento assim de muita... E aí outras situações que são extra rodoviária, que é a questão das pessoas com vulnerabilidade financeira, vulnerabilidade social, é um outro tipo de tratamento que haverão de receberem, mas coisas que nós precisamos remediar imediatamente. Então, a empresa vai receber um documento com isso que foi tratado aqui, e parece que é consenso entre todos, né? Quem participou na plateia, quem está nos acompanhando pela TV Câmara, pelo Executivo e pelo Parlamento. Todos nós sabemos os problemas e, felizmente, tomara que cada um, né, cumpra com a sua obrigação diligentemente, e a gente não tenha que fazer mais uma audiência pública sobre esse assunto, né? Porque não é nada assim extremamente dificultoso, né? Então, eu queria agradecer a presença de todos. Tivemos aqui a presença de 4 secretários municipais, tivemos a presença de 6 vereadores, de 15 vereadores que somos, considerando que vários colegas estão em múltiplas outras atividades. Tivemos lideranças comunitárias, tivemos lideranças políticas aqui, tivemos a presença de servidores públicos, tivemos a presença massiva do pessoal que trabalha na estação rodoviária. Então, parece que foi uma audiência pública cujo objetivo vai ser alcançado brevemente. Queria agradecer a todos, então, desejar uma boa noite e muito obrigado pela assistência e aqueles que nos acompanharam até agora também pelo Facebook da Câmara Municipal de Alegrete. Boa noite a todos, a audiência pública está encerrada.